aí um ponto importante. No seu pedido, lá na inicial, você tem que descrever o dano moral. E isso muitas vezes não acontece, né, de uma forma específica. Por quê? Porque o juiz vai analisar aquele caso concreto, levando em consideração as circunstâncias do autor. Então eu tenho que ter essas informações na petição inicial. Quais foram os fatos que foram praticados contra o seu cliente autor, que violou o seu direito da personalidade? Qual foi a intensidade disso? Isso configurou o dano moral porque extrapolou o que deve ser suportado por todos. E quais foram as consequências jurídicas ao seu cliente? E aí você tem que descrever especificamente isso na petição inicial. O pedido aqui do dano moral deve ser certo e determinado. Outro ponto importante, você não pode fazer um pedido de dano moral genérico para que o valor seja fixado pelo juiz. Não, você tem que apresentar um valor e descrever o fato e as consequências jurídicas para o seu cliente, para o caso concreto, para as circunstâncias específicas do seu cliente. Dano moral não admite pedido genérico. O pedido tem que ser certo e determinado. E o valor tem que estar estimado por você, advogado ou advogada, na petição inicial. Inclusive, o valor do dano moral deve ser somado aos outros danos para efeitos de valor da causa. Artigo 292 do CPC. Logo, na sua causa de pedir, você tem que descrever qual foi o fato praticado pelo causador do dano que gerou o dano moral que você está alegando. Isso é imprescindível. E você tem que descrever qual é a ofensa ao direito de personalidade. Qual foi o direito existencial violado que merece a proteção jurídica? Muitas vezes, ao ler petições iniciais, eu não consigo identificar qual foi o direito da personalidade violado. Qual foi aqui o direito que merece uma proteção jurídica. Você tem que descrever isso na inicial. E também descrever as consequências da violação do direito de personalidade para a vítima, para o seu cliente, para o autor da ação. O que configurou o dano moral e quais foram as consequências decorrentes da violação do dano moral para a vida dele. Qual foi? O que foi alterado na vida dele? O que ele teve que modificar depois desse dano moral? O que foi alterado? Quais foram as consequências jurídicas? Isso tem que estar na causa de pedir. Isso, claro, também é objeto de prova durante a instrução do processo. Bom, e aí surge um ponto importante. Como que faz o arbitramento do dano moral no caso concreto? Como que se configura aqui, né, o arbitramento do dano moral? Até para que você, como advogado ou advogada desse autor, você possa estimar o valor do dano moral, como é necessário fazer no caso concreto. E aí, o STJ, ele considera duas fases para fixação do dano moral. Vamos lá? Quais são os parâmetros que você deve se utilizar com relação à fixação do valor do dano moral? Nós temos aqui dois acórdãos do STJ que são acórdãos paradigmáticos em relação a isso. Ao arbitramento do valor do dano moral. Compensação aqui do dano. Anotem aí. RESP 959780. RESP 959780 e também o RESP 1.152.541. 1.152.541. São os dois acórdãos que falam o seguinte, olha, para fixar o dano moral, o critério é bifásico. Na primeira fase, o autor na inicial
ou o juiz, na sentença, vão estabelecer qual foi o interesse jurídico lesado. Vão estabelecer qual foi o interesse jurídico lesado. E dentro desse direito da personalidade lesado, como que o STJ considera a escala mínima e a escala máxima em casos semelhantes? Então vamos lá, vamos imaginar que você está diante de uma ação de indenização por acidente de trânsito, onde o seu cliente, o motoqueiro vítima do acidente, ele teve fratura exposta na perna direita. Teve uma fratura exposta e teve que passar por uma cirurgia, colocação de pino, teve que ficar fazendo fisioterapia, ele não consegue mais ter as mesmas atividades físicas que ele tinha antes, a qualidade aqui, né, ainda que temporária da vida dele, foi alterada, e aí você vai descrever tudo isso na sua inicial. E aí, para você ter o parâmetro do valor da indenização, você tem que fazer uma pesquisa no site do STJ, levando em consideração outros casos semelhantes ao seu. Bom, você vai analisar lá, cirurgia em razão de uma fratura exposta na perna. Você vai ter lá indenização que vai de 20 a 180 mil reais de dano moral. Então esse é um critério, o primeiro critério, a primeira fase. Você vai estabelecer qual é a escala mínima e máxima de indenização por uma violação ao direito da personalidade. Qual foi o direito da personalidade violado aqui? A integridade física do autor, do motorista da motocicleta, do autor da ação. Ele teve a violação da sua integridade física, direito da personalidade, direito existencial violado. E ele teve que passar por uma cirurgia em relação a isso. Logo aqui, o dano moral ele é fixado entre 30 e 180 mil reais. Então aqui é um parâmetro, a primeira fase é essa. E a segunda? A segunda você vai observar as especificidades do seu caso concreto. Ou seja, você vai ter um olhar para a vítima. Quais foram as consequências jurídicas dessa fratura na perna para a vítima? O que ela deixou de fazer? O que ela terá que fazer? O que foi alterado na vida dela? Bom, e aqui você tem que observar que a fratura da perna de um professor de direito é diferente da fratura da perna de uma pessoa que é um esportista, que vive, né, da prática do esporte. É diferente as consequências jurídicas. Para um professor, vai trazer transtornos, vai trazer aqui problemas, mas o professor vai se ajeitar aqui. Ele vai conseguir ter uma qualidade de vida ainda razoável. Agora, para um esportista que jogava futebol, que praticava esportes constantemente, que vivia, né, de uma função em que a sua locomoção, a sua força física é importante, para ele as consequências serão outra. Então você tem que identificar isso no caso concreto, um olhar para a vítima. Isso tem que estar descrito na inicial, isso tem que estar na fundamentação do juiz, na sentença. Qual foi a gravidade do fato e as consequências para a vítima diante dessa violação do direito da personalidade? Qual foi o grau de intensidade das condutas? O que alterou em relação à vítima? Qual foi a repercussão que teve na vítima qual foi a repercussão que teve na vida dessa vítima? Tudo isso tem que estar descrito na inicial e valorado pelo juiz lá na sentença. E aí, o juiz vai arbitrar um valor que seja razoável e proporcional ao dano moral sofrido. Não é a busca de uma reparação ao estado anterior. O estado anterior não volta mais. A perna quebrada, né, fraturada, nunca mais vai ser uma perna sem fratura. O nome inscrito indevidamente no Serasa nunca mais vai ser um nome que nunca foi inscrito no Serasa. Não é possível com um dano moral voltar ao estado anterior. Voltar ao estado anterior é dano material.
Dano moral não, dano patrimonial, né? Dano patrimonial sim, volta ao estado anterior. O moral não. O extrapatrimonial não volta ao status quo ante. Ele é irreversível. E aí ele é compensado, né? E essa compensação vai ser compatível com o desequilíbrio do caso concreto. Qual foi o desequilíbrio provocado no caso concreto em relação à vítima? A violação ao seu direito de personalidade ocasionou um desequilíbrio na vida dela. Qual foi o desequilíbrio nesse caso concreto? O valor do dano é proporcional a ele, a esse desequilíbrio, O que o ato ilícito causou que modificou a vida dessa pessoa? Isso tem que ser proporcional ao valor da indenização. Logo, eu tenho que analisar as condições pessoais da vítima. Por isso que é importante descrever isso na inicial. Senão o juiz não tem como valorar isso na sentença. É muito importante que você, como advogado ou advogada, lá na sua petição inicial, ao descrever a causa de pedir do dano moral, você especifique qual foi o direito da personalidade violado, a integridade física, nesse exemplo do acidente de trânsito, com fratura exposta da perna. Quais foram as consequências provocadas por isso na vida da vítima, seu cliente? Qual foi o desequilíbrio que isso proporcionou na vida dela? Descreva na inicial. Porque quando você descreve na inicial e você prova na instrução, o juiz tem que analisar na sentença para fixar o dano moral. E se ele não analisa, embargo de declaração. Qual foi esse desequilíbrio? E para isso, análise das condições pessoais da vítima. Isso tem que estar descrito. Qual foi o desequilíbrio que o ato ilícito causou na vida da vítima? Qual foi o direito existencial violado aqui, né? Para ela, quais foram as consequências disso? Isso você tem que fazer. Não existe uma forma de investigar esse desequilíbrio, né? Específica. Você vai ter que trazer aqui balizas objetivas para o juiz. Qual foi o grau de irreversibilidade da lesão? Como que isso afetou o cotidiano da vítima? Qual foi a modificação do projeto de vida que ela teve? Quais foram as perdas, as frustrações? Tudo isso baseado no caso concreto. Você tem que descrever isso. E por que isso é importante? Porque você vai ter que provar isso na instrução para o juiz conhecer na sentença. Ok? E aí o juiz vai arbitrar aqui o valor do dano moral, levando em consideração tudo isso. O parâmetro máximo e mínimo dos casos semelhantes e as especificidades do caso concreto. Levando em consideração os aspectos pessoais da vítima, tá? Da vítima. É isso que é o mais importante para o juiz fixar o valor do dano moral. Combinado?